E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Board of View. Esse vai ser um episódio especial onde nós não vamos falar de nenhum jogo específico. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer o insert. Recentemente eu comprei umas placas de FON, são essas placas aqui de 5 mm de espessura, para tentar fazer alguns inserts para os meus jogos. E acabou que funcionou muito bem, o custo-benefício é muito bom e o material é super simples de trabalhar. E várias pessoas no Instagram me perguntaram como é que é trabalhar com esse material, como é que é meu processo de criação, como é que eu faço por onde eu começo para criar o insert de fato, como é que eu vou identificar a quantidade de espaços que eu vou precisar. Então eu vou falar desse meu processo aqui durante esse vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo do Board of View. Hoje eu vou dar o exemplo do insert do Scythe. Eu já fiz o insert para o Lost Ruins of Arnak, as Ruínas Perdidas de Arnak. Eu também fiz um complemento para o Blood Rage. Eu não usei nenhum insert pré-pronto nele, né? Eu tenho os locais onde guardo as miniaturas que já vem na caixa, mas eu achei que seria interessante fazer um complemento para aquela parte onde a gente encaixa as cartas, que fica meio solto e a gente tem que encaixar as pecinhas também, as bases. E o Scythe também, porque eu não gosto de jogos onde a gente tem que guardar muitos componentes em saquinhos. São muitos sacos, ficam muitas coisas perdidas aqui dentro da caixa e não fica legal. E aí, como vocês veem, eu já fiz metade do insert, pensando já nos recursos e também em todas as facções. Agora eu vou fazer a segunda metade, que é pensando nas cartas que eu vou deixar aqui nessa parte do lado. Então eu vou explicar aqui para vocês. Para fazer o insert, a gente vai precisar das placas de FON. Essas placas de FON eu encontrei na Calunga. São em média R$20, vem duas placas. E essas placas, apesar de elas não serem muito grandes, elas, dependendo do tamanho do jogo, você consegue fazer 1 a 2 inserts. Então assim, ela é mais que o suficiente. Além disso, eu uso o estilete. Esse material também é super simples de cortar. E eu recomendo o estilete profissional, que é esse aqui que tem essa rodinha para travar, porque como é um material muito sensível, se você fizer qualquer tremelique durante o corte, pode estragar. Para fazer a marcação, uso grafite mesmo. Cola branca, já fixa muito bem esse material, só que até secar é importante você usar alfinete. Você espeta o alfinete para que ele firme até o momento da secagem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês enquanto eu vou fazendo aqui o restante. Entrando no processo criativo, eu vou dar o exemplo aqui desse que eu fiz. Aqui nós temos essa caixa aqui, ó, do Scythe. Você vê que tem aquele papelão que vem original. Esse aqui é o modelo da Galápagos e ele encaixa aqui perfeitamente, ó. E aí cabe todas as facções, todos os recursos e todas as moedas. E também os tokens de encontro. Como é que eu fiz para criar em específico esse? Bom, no caso desse, eu peguei essa embalagem que vem os mechs e os líderes e eu fiz a medição aqui dela. Ela deu mais ou menos 28 por 16,5. Então eu medi, porque aí eu tenho uma noção do qual seria o tamanho da minha caixa para encaixar aqui com um pequeno espaço, porque se você não pega um espacinho, não deixa uma folga, essa caixa ela não entra, esse insert ele não entra direito, né? Ele ia ficar emperrando aqui na entrada, então você tem que deixar um espaço. Então eu já peguei esse modelo aqui que nesse caso veio a calhar, mas se não tivesse essa caixa, o que você faria? Você pegaria a medida total, digamos que a medida total de ponta a ponta, digamos dessa ponta aqui da caixa até esse aqui, fosse 28 centímetros. Então você deixaria 5 milímetros de cada lado, então faria um insert com 27 centímetros de largura. Só para deixar uma folga para que esse insert entrasse com uma certa folga. Então eu peguei essa base aqui e eu já tinha, aí eu desenhei essa base aqui que era o tamanho desse insert. E aí como eu decidi fazer dessa forma? No caso do Arnak eu não fiz um insert
de peça única, porque você precisa remover as cartas com mais facilidade. Mas nesse caso eu fiz uma contagem, eu tinha 5 facções, eu tinha 4 tipos de recurso, tinha alguns tipos de moeda e os tokens, sendo que as moedas e os tokens estavam guardados em 3 potinhos diferentes. Então, juntando isso, as 5 facções, os 4 tipos de recurso e os 3 potinhos de tokens e moedas, dariam 12 componentes. Então, utilizando esse espaço, eu já pensei, eu vou dividir então esse meu insert em 12 compartimentos. Dessa forma, eu só fiz a medição. Esse meu insert ele tem 28 centímetros de comprimento por 16,5 de largura. Então, no caso aqui do comprimento, você sabe que a placa de FON ele tem 5 milímetros de largura, de espessura. Então, você pega esse tamanho aqui, então se ela tem 26 centímetros, quase 28 centímetros total, você vai descartar o meio centímetro de cada lado, daria 27 centímetros. E para fazer 4 compartimentos, ele vai precisar de 3 divisórias internas. Ou seja, você desconta mais 1,5 mm, mais 1,5 cm. E aí o restante que fica, que é mais ou menos 25,5, você divide por 4. E aí você vai ter os tamanhos que cada um vai ficar aqui. E aí você só faz a marcação aqui na lateral, porque se você pegar a ponta da grafite e apertar aqui, já fica um buraquinho. Então é super fácil de você marcar onde você vai encaixar as divisórias. E aí eu marquei essas divisórias aqui, pensando 3 por 4. E aí depois você pega você corta aqui essa lateral, cola e vai pregar com alfinete. Então, como eu descobri essa altura? Aqui a gente já tem essa caixa e aí tem esse pequeno espaço aqui entre a caixa e esse papelão que vem aqui dentro. Então eu peguei aqui, deu mais ou menos 3 centímetros. Deu mais ou menos 3 centímetros. Só que quando eu coloco esse insert, você vê que ele passa um pouco, ele tem 3,5. Mas ele tinha que ficar um pouquinho maior, pelo menos 3 centímetros de espessura, para que coubesse com folga esses componentes aqui dentro. Porque senão ele ia ficar saindo. E também, essa era a altura máxima que eu podia fazer, considerando o tabuleiro. Porque você ainda tem que considerar que o tabuleiro vem em cima na hora de fechar a caixa. Então você pega a medida total da caixa, que dava uns 6 centímetros. Então você tem esses 3,5 que está subindo aqui. E mais o tabuleiro. Você vê que fica bem a folga. Então você tem que pensar em tudo isso. Porque se você faz um insert muito grande, não vai caber o tabuleiro. Então esse era o tamanho máximo que eu podia trabalhar. E eu dividi já tanto aquele comprimento, pensando naquela altura, para caber esses componentes. Aí, da mesma forma, eu tenho que chegar aqui desse lado no insert com mais ou menos a mesma altura, mesmo que eu não precise. Por quê? Porque se não ficar na mesma altura, esse tabuleiro ele vai ficar inclinado. Se ele ficar inclinado, quando você guardar a caixa em pé, os componentes que estão nessa caixa aqui vão cair. Então você tem que deixar ele nivelado para que esses componentes não caiam e esse tabuleiro ele sirva como uma tampa. Então, eu já deixei aqui esse guardadinho aqui nesse setup, com esses tabuleiros de facções que são os maiores, e eu usei ele como molde para esse outro insert que eu quero fazer. Então esse tabuleiro aqui, ele tem, vou dizer aqui, 28 por 11, se eu não me engano, 28 por 11. Então ele foi a base para esse novo insert que eu fiz aqui. Aqui eu já fiz todas as marcações para facilitar e deixar mais rápido aqui no vídeo. Então aqui, ele foi a primeira marcação que eu fiz. E eu vi que ele precisava ser um pouco maior de largura, por conta para ficar nivelado com o outro que eu já criei. Então, em vez de ter 3 de lateral, esse vai ter 4,5. Então eu fiz 2 laterais. E eu pensei também em como eu queria guardar aqui. Então eu coloquei essas cartas grandes aqui, as cartas menores e essas outras 2. Então eu vou precisar de uma divisória de 4,5 para cá e uma de 4,5 para cá. Só que como essas cartas elas também têm 11 centímetros de largura, a gente não vai poder ter
fechamentos aqui desse lado, para que ela encaixe perfeitamente. Isso tem que ser pensado também, porque se eu entrar com 5 milímetros de cada lado aqui, só sobraria um 10. Eu teria que guardar essas cartas assim e não iria funcionar o insert. Então eu vou ter que deixar aberto desse lado aqui mesmo. E aí eu coloco mais uma divisória aqui de 4,5, outra divisória aqui de 4,5. Essa outra divisória aqui vai ser uma divisória menor, ela vai ser uma divisória de 3 centímetros. Porque aí eu venho com esses dois marcadores aqui de batalha e consigo colocar aqui em cima, e aí vai fechar perfeitamente. Eu vou cortando aqui então para vocês dando uma olhada que vai ficar mais claro. Deixa eu pegar aqui, ele é bem simples de cortar esse material. É importante você apoiar aqui com a régua, para que não balance muito e você consiga fazer esse corte o mais reto possível. E você tem que aplicar uma pressão para ficar bem firme e ter que cortar de uma vez só, porque esse material, se você passa várias vezes, ele acaba estragando aqui na lateral. E se você passa de uma vez única, ele fica bem reto, fica bem legal o acabamento. Então, como eu já deixei marcado aqui, eu já vou cortar inteiro. E aí você vê que eu já tenho aqui a base do meu novo insert, que é igual ao tamanho desses tabuleiros. Então agora a gente vem para as laterais. Uma dica para quando vocês forem trabalhar com FOM, guardem todos os pedacinhos, mesmo que sejam pequenos. Pode parecer desperdício, mas ele pode servir mais à frente para uma coisa que você não estava pensando inicialmente para o insert ou para um outro insert. Então aqui, ó, bem rapidamente a gente já tem as laterais para pôr aqui. Mas como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui de lado para enxergarem, se eu tenho aqui, ó, essas laterais, as cartas não entram. Então, nesse ponto aqui onde vão ter essas cartas, eu vou precisar cortar essa lateral. Então, não vai poder ter essa lateral. Então, eu vou fazer uma medição aqui, mais ou menos. Você tem que deixar 5 milímetros aqui de onde vai começar, onde vai ter. Aí eu deixo mais uns 5 milímetros de folga. O tamanho da carta, que a carta tem 7. Então, deixa 1, mais 7, 8. E aí deixa passando mais 1. Então vão dar 9 centímetros aqui no total. E aí você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó, 9 centímetros, marca na lateral. Marca dos dois lados. É importante marcar dos dois lados para ficar nivelado. Se você não estiver trabalhando com esquadro também. Só checando aqui. E aí você pega a régua, passa, e aí você já pode usar esse outro aqui como molde para o segundo. Porque você já faz a marcação, pega a régua, e já passa. Pronto, aqui a gente já tem a lateral. Então agora eu vou colar, para vocês já verem como é que funciona o processo de colagem. Eu tenho umas dicas já de como eu colo essa lateral para conseguir firmar de uma forma mais eficiente, porque nas primeiras vezes eu dei uma errada nisso. Então, você vai colar aqui dessa forma. Então você passa, você escolhe, se tiver danificado alguma das pontas, a ponta danificada você coloca para baixo, que é para esconder as imperfeições, porque esse é um material muito sensível. Então você consegue colar aqui, ó, você bota cola. Eu recomendo colocar aqui embaixo esse material e aí você vem por cima aqui. Vou colocar de lado para vocês verem. Vem aqui de lado, ó, e cola, só firma, porque aí você vai pegar o alfinete e vai espetar aqui para que ele firme até secar. Ele não demora muito tempo para secar, não vai precisar deixar tanto tempo assim não. Alguns minutinhos e já está pronto. Dependendo do tamanho da peça, você coloca 1, 2, 3, você coloca uns intermediários também para que fixe bem aqui. E aqui do outro lado nós vamos fazer a mesma coisa. Pronto, e aqui a gente já tem a base do que vai ser o nosso novo insert. E aí, mais uma vez, mostrando para vocês essas cartas grandes, ó. Elas vão ficar aqui, nesse ponto.
Só que assim, elas não vão ficar saindo do lugar quando ele estiver encaixado aqui, porque tem essas duas laterais. Então aqui, vamos cortar o resto. Eu vou fazer um corte aqui e vou cortar aqui no vídeo também para acelerar. Eu vou já mostrar todas essas peças cortadas. Então aqui nós já temos todos os nossos compartimentos cortados. E agora eu já vou colar. Vou fazer um corte no vídeo também já para mostrar colado. Usando essa mesma metodologia aqui que eu falei aqui para vocês. Para mostrar já basicamente como vai ficar o resultado final. Então pessoal, como vocês podem olhar aqui, ó, já está pronto o insert das cartas. Eu ainda não vou conseguir colocar ele dentro da caixa, porque eu estou deixando ele secar aqui com os alfinetes, porque eu vou esperar ele secar um pouquinho, retiro os alfinetes para colocar aqui. E como eu falei, pode não parecer a melhor solução essa aqui das cartas maiores, mas de acordo com o tamanho da caixa e com a condição que nós temos, esse é um resultado bem satisfatório. Porque na verdade as cartas elas não vão ficar mexendo aqui dentro quando for colocado aqui, por conta dessas laterais. E é só uma forma de separar e você não precisa usar vários saquinhos. Então aqui pessoal, vocês podem ver, nós temos o nosso insert pronto. Ele ainda está meio mole aqui, o ideal é deixar com alfinete, esperar secar, porque não fica legal se você mexer logo. E aí você vê que ele está bem nivelado na hora que eu coloco o tabuleiro para servir como tampa. Então mesmo que eu coloque a caixa em pé, esses componentes aqui do outro lado não vão cair. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um material bem tranquilo de trabalhar, bem fácil de trabalhar. E é uma opção muito boa em custo-benefício se você quiser fazer inserts caseiros. Eu vou disponibilizar também depois no Instagram os gabaritos dos jogos, dos inserts dos jogos que eu já fiz, que é o Scythe, o Blood Rage e o Arnak. Então fiquem ligados também lá no Instagram do Board of View. Curtam, comentem e se inscrevam aqui no canal, pessoal. Valeu e até uma próxima.